Olá, sejam bem-vindos ao Contos da Carlota. Eu sou Carla Fachin e hoje eu tenho um relato, ou melhor, um compilado de relatos especiais sobre aparições em quartel. Gente, bem sobrenatural. Tá curioso? Fique conosco. Solta a vinheta. Primeiro relato. Peraí, antes do primeiro relato. Tá curioso, né? Gente, se inscreva em nosso canal, tá bom? Ative o sininho, deixe o seu like e compartilhe em suas redes sociais, tá bom? Se você também desejar enviar os seus relatos para nós, é contosdacarlota@gmail.com, contosdacarlota@gmail.com. Você também pode entrar na nossa fanpage, deixar o seu joinha, ok? Também tem um grupo de relatos sobrenaturais e você pode deixar os seus relatos de amigos, parentes, tá bom? E vamos para o primeiro relato. Bom, gente, o primeiro relato ele veio do além? Isso aconteceu na década de 90. Quem escreveu esse relato, na verdade, não foi com ele que aconteceu isso. Foi com um amigo dele, tá? Que relatou para ele isso na época da faculdade. Esse amigo dele, na década de 90, né, com seus 18 aninhos aí, ele teve que fazer algo que ele não queria muito, mas foi obrigado a fazer. Ele precisou entrar no exército, né? Serviço militar obrigatório. Os meninos adoram, né? Quando são obrigados a ir sem que eles queiram, né? E aí ele foi. E aí ele estava no começo ainda, aprendendo a tirar, aprendendo um monte de coisa, né? A limpar as coisas, a organizar, acordar cedo, né? Enfim, as tarefas que um soldado raso tem que fazer, né? E não estava muito contente não. E ia ter uma sexta-feira santa, ia ter um feriado aí, a sexta-feira santa. E aí a maioria dos soldados foram para casa. Porque o que acontece? Eles ficam de segunda a sexta-feira, sábado e domingo eles vão para casa e ficam com seus familiares. E na segunda, bem cedinho, eles retornam. Só que aí, no caso, ele e alguns outros foram convocados a ficarem naquele final de semana, porque o quartel não fica por completo vazio, sempre fica um soldado ou outro ali para guardar ali, né? Existem armas ali, existem um patrimônio ali que deve ser zelado, então nem todos saem, né? E ele foi escalado para ficar naquele feriado. Ele não gostou nem um pouco, mas enfim, ordens são ordens, né? E aí ele tinha que ficar numa guarita à noite, né? E a guarita que ele tinha que ficar era uma guarita que ficava de frente para o campo de futebol, onde os soldados mesmo se reuniam, jogavam, né? No momento lá de lazer, de esportes, e tinha ali a quadra, e ele ficou bem nessa guarita, tá? De frente para esse campo de futebol. Só que o que acontece? Ele e os outros soldados não estavam muito afim de ficar ali a noite inteira vigiando, né? Então o que acontece? De tempos em tempos, um sargento, um oficial passava e assim, como se fosse um pente fino. Eles falam que é um pente fino, né? Vai passando, vai verificando. Fulano, tá tudo bem aí? Tá tudo em ordem? Tudo em ordem, senhor. Fulano, tá tudo em ordem? Tudo em ordem, senhor. Então ele vai passando de guarita em guarita e também vai passando dentro do quartel para ver se tá tudo em ordem, se as camas estão arrumadas, vai ver se os soldados que estão, se tá tudo ok, alinhado o uniforme, né, a farda, o coturno, o cabelo, enfim, a barba, se está bem feita. É a pessoa que vai passando o pente fino para ver se tá tudo organizado, tudo no seu ok. E aí, o que eles combinavam entre si? Bom, vamos ficar aqui de guarita, né? Vamos ficar aqui todo bonitinho. O oficial vai passar. Quando ele terminar de passar o pente fino, a gente vai e dá um cochilo. E depois, eles sabiam que mais ou menos depois de, 2, 3 horas, um exemplo, quando ele fosse passar novamente ali, né? Verificar se estava tudo em ordem, eles estavam ali em posição, tudo bonitinho, como se nada tivesse acontecido, né? Olha a esperteza, né? Enfim, e foi isso que eles fizeram, né? Todos eles combinaram direitinho, ninguém entrega a ninguém, né? Aquela coisa toda. E
E aí o sargento veio, passou o pente fino, né, como eu havia dito, veio guarita por guarita e estava tudo certo. E aí um desses soldados, né, que é o amigo que relatou, o que ele fez? Ele deitou no chão, ele pegou o seu fuzil, colocou inclinado na parede, na parte interna da guarita, ele mesmo deitou no chão, colocou as pernas assim, sabe quando você se estica assim, ó, né? Ele encostado na parede, as costas, as pernas esticadas, cruzou as pernas, né, com os coturnos, né, assim, e pegou o cap dele e tampou o rosto para tirar aquela iluminação do luar, né, da iluminação também de poste, iluminação assim, né, para tampar, para ele poder dormir. Tirar um cochilo ali, uma sonequinha, uma pestana ali, gostosa, né, botou o cap ali no rosto e dormiu gostoso. Passou-se um tempo, uma meia hora mais ou menos, né? Isso já era mais ou menos aí meia-noite, 1 da manhã. Ele sente alguém chutando o coturno dele. Soldado, e berros e mais berros. Ele leva aquele susto, né? Porque ele não estava esperando o oficial passar naquele momento, né? E aí quando ele levanta, né? Faz o sentido e tal, meio, né? Sem graça, né? Poxa, pegou ele, né? Dormindo, né? Na guarita. Isso aí, inaceitável, né? E aí ele, né? Tenta ali, né? Meio sem graça. E o oficial que estava lá começou a brigar com ele. Você é um irresponsável! Você está aqui na guarita! Ali já está o paiol. Paiol, para quem não sabe, é o local onde se guardam as armas, toda a munição fica ali no paiol. E ele estava bem próximo desse paiol. E aí, esse oficial brigando com ele. Como pode? Você tinha que estar ereto, você tinha que estar com seu fuzil bem posicionado. E se alguém entra, e se um civil entra, e se alguém queira roubar o paiol, queira furtar o paiol, você sair dormindo, você é um irresponsável. E foi falando, gente. Foi falando, foi brigando. A coisa, olha, foi feia. Foi feia. Ele, quem são os seus superiores? E aí ele deu o nome dos superiores, né? Eu vou falar tudo o que eu vi aqui. Isso é inadmissível. Pegou e foi embora, né? A caminho onde ficavam os superiores dele e tal, pra falar o que ele estava fazendo. Ele falou, meu Deus, vamos chamá-lo de Paulo. Meu Deus, Paulo ficou assim, tô ferrado. Literalmente ele falou, estou ferrado, tô lascado. Meu Deus, se descobrirem o que eu fiz, vão descobrir que os outros também provavelmente estavam fazendo isso, vou ser preso. Além de ser preso esse final de semana, vou passar o resto do meu ano, um ano e meio mais ou menos, né? Que serviço militar obrigatório, mais ou menos esse tempo que fica. Ele ia ser... sei lá, né? Iam brigar muito com ele, iam pegar no pé dele, né? Coisas assim, não muito legais iam passar a acontecer com ele dali pra frente, né? Aí, ele tá ali, né? Já com o seu fuzil, todo posicionado, já não tinha mais sono, não tinha mais nada, já tinha levado uma baita de uma bronca. E ele tá ali aguardando o oficial dele, o superior dele, vir pra levar aquela bronca e quem sabe já até ir preso, né? Aí, tá lá aguardando. Cadê o oficial? Nada. Aí, quando foi o horário mesmo do oficial passar, guarita por guarita, passar internamente no quartel, verificar tudo, e passou por ele, tudo bem, soldado? Sim, senhor. Tudo em ordem por aqui? Sim, senhor, tudo em ordem. E foi embora. Ele não entendeu nada, Paulo não entendeu, foi nada. Cadê a bronca? Tá lá esperando a bronca vir, né? Ser puxada a orelha, né? E quem sabe até possivelmente ser preso, né? Só que ele ficou pensando, Paulo ficou pensando, poxa vida, quem era aquele oficial? Uma farda estranha, né? Um cap diferente, a cor da farda era diferente. Ele não lembra de ter visto aquele oficial rondando por ali, nunca viu aquela figura ali no quartel, né? Com um bigode, um bigodão, ele conta que parecia um escovão, né? Meio baixinho, gordinho. Era uma figura que facilmente você viria e né, memorizaria. Era um sujeito assim, um pouquinho diferente, né? E a farda dele era completamente diferente, muito diferente. Ele achou aquilo muito esquisito, né? Mas, bom, vida que segue. E aí,
Quando deu o horário para cessar, para sair ali da guarita, para outro soldado ficar, porque ali na guarita sempre tinha alguém, né? De dia, de madrugada, à tarde, sempre ficava ali posicionado um soldado para vigiar, né, todo o quartel. E aí ele foi dormir, né? Ele e os outros que estavam em outros pontos de outras guaritas foram dormir, foram para o alojamento. E aí ele começou a conversar com um dos amigos dele sobre isso. E o cara: Paulo, pelo amor de Deus, para com isso, você sonhou, cara. Eu falei: eu não sonhei, tanto é que depois eu fiquei ali, cara, esperando levar bronca, esperando ser preso, com medo, cara. Aí, nisso, o outro soldado achando que ele tava dormindo, tinha sonhado, né? E aí tava passando um soldado ali perto, ele falou: cara, conta pra mim essa história, como que ele era? Aí contou: não, era um oficial, parecia ser um sargento, né? De patente mais alta, tem que ser segundo e primeiro sargento, né? De patente mais alta. Só que assim, a farda dele era estranha, não tem nada a ver com a farda aqui do quartel onde estamos, de nenhum oficial, não é a cor que nenhum oficial usa, a camisa muito diferente, o modelo tudo diferente. E ele usava um bigode, contou como que era relatou como era o cara, né? Como era o oficial. Ele falou: cara, você teve a visão Nossa, um monte de gente já falou desse cara, desse oficial que aparece. Ele não é ele é uma alma. Você não viu uma pessoa física, você viu uma alma. Aí ele ficou olhando: como é que é? Me conta essa história. Aí esse soldado contou pra ele que na década de 70, olha só, na década de 70, esse oficial estava num hotel, diz que é um hotel que é preparado apenas para os oficiais do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, um ponto de encontro para festas e tudo mais, né? Comemorações. E aí esse oficial estava lá e de repente aconteceu um acidente lá e infelizmente esse oficial veio a falecer, né? Num acidente que aconteceu nessa festa, né? E aí, de tempos em tempos, os soldados, principalmente os que ficavam na guarita, de vez em quando viam esse oficial passar, né? Muitos deles fazia sentido, né? Assim, ficava na posição de sentido, e quando ia ver, simplesmente passava e sumia, né? Ele não teve essa sensação, ele só teve a sensação que oficial estranho, que farda estranha, né? Ainda mais que chutou o coturno dele, gente, né? Teve contato físico. Então, ele nem por um segundo imaginou que pudesse ser um oficial do além, né? Ele não imaginou nada disso, que pudesse ser uma figura espiritual, vamos dizer assim, né? Ele simplesmente achou que era um oficial, mas achou muito estranho a farda. E depois veio toda essa explicação que possivelmente não era daquele mundo, né? Ai, meu Deus, cada coisa, né? Segundo o relato, ele viu um exército estranho. Gente, isso aconteceu com um conhecido do meu sogro, tá? Isso aconteceu no ano de 1986. Provavelmente eu só tinha aí meus 2 aninhos na época. Olha quanto tempo faz, né? Ó, tô entregando a minha idade, hein? E aí ele estava no exército, certo? E ele também estava numa guarita. Olha só, as coisas sempre acontecem nas guaritas, né? E ele estava ali posicionado, né? E ele se posicionou um pouquinho antes da meia-noite, né? Quando deu meia-noite, ele tá ali e de repente ele começa a ouvir barulhos de tchau, 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 como se fosse pisadas fortes. Mas não é de uma pessoa, de 2, de 10, de 20, era assim de uma multidão, assim de muitas pessoas. E ele ficou olhando, né, com seu fuzil e não estava vendo nada. E aquele barulho, todo assim, aquela batida sincronizada. Quando ele vê descendo assim, porque da guarita onde ele estava, ele tinha visão da rua. Tá? Era uma guarita que dava visão para a rua, né? A do primeiro relato era uma visão de dentro do quartel. Desse, ele tinha visão da rua, então ele estava vigiando quem estava na rua e adentrava ao quartel, certo? E aí ele começa a descer um exército. Sim, um exército completo. Mas não era um exército da década de 80. Era
um exército com fardamento da Segunda Guerra Mundial. Pessoal com fuzil, outros carregando soldados assim, sabe assim, tudo maltrapilho, com roupa antiga, roupa surrada, cabeça com faixa, com bandana, sabe assim, braço machucado, como se tivesse quebrado, levado um tiro. Um exército estrupiado, vamos dizer assim, né? Com o fardamento da Segunda Guerra, porque os soldados eles têm assim todo um estudo, como foi a Segunda Guerra Mundial, como que o Brasil participou, como era a farda na década de 50, na década de 60, 70, 80. Então eles têm um estudo mais ou menos como que era as armas, com a evolução da parte armamentícia, a evolução do exército e tudo mais, das estratégias de guerra, tudo isso eles estudam no quartel, né? Então ele observou que era um fardamento da Segunda Guerra Mundial. E aí, conforme o exército ia passando assim na frente dele, não simplesmente ia passando, né? Ia olhando para ele. Gente, assim, com feridas expostas, outros sem braço. Gente, assim, uma visão horrível. Ele ficou tão paralisado, assim, tão com medo, e ao mesmo tempo paralisado, ao mesmo tempo tremendo, com seu fuzil tremendo, que ele caiu desmaiado. Ele acordou com o oficial dele e outros soldados. O que aconteceu? E ele relatou, né, que ele viu o exército descendo assim, assado, com o fardamento da Segunda Guerra Mundial, todos machucados, estrupiados, daquele estado lamentável, né? Como se fosse assim, voltando feridos, né? Os feridos do exército, né? Como se fossem soldados do além, né? E aí o oficial dele falou assim: querido, você não é o primeiro a ver isso não. Levanta aí, fica de pé, que isso é normal. De vez em quando o pessoal relata de ver isso e outras coisas mais. Ele ficou assim, abismado com a naturalidade do oficial dele. Como assim? O que eu vi foi natural? Como vocês podem achar que isso é normal? E já estão muito acostumados. E você não sabe de nada. Isso é mais comum do que você imagina. Olha só, gente. Que coisa, hein? Terceiro relato. Antigo 2º Batalhão de Guarda do Parque Dom Pedro. Gente, que história. Esse local, quem aí trabalha no Parque Dom Pedro, Sé, Anhangabaú, quem é do centro de São Paulo, trabalha ou mora no centro de São Paulo, conhece muito bem esse 2º Batalhão. Quando você está, por exemplo, na linha vermelha do metrô, você passa pelo metrô, você vê até o pátio dele, né? E você vê até alguns veículos lá abandonados da polícia militar, veículos antigos, né? Você consegue ter essa vista panorâmica aí do pátio. Quando você está na avenida principal, você também consegue ver toda a frente e a lateral desse antigo batalhão, né? 2º Batalhão de Guarda. E ele, acho que se eu não me engano, desde a década de 90, de 1995, ele paralisaram, não tem mais nenhum soldado, não abriga mais ninguém ali, é um local abandonado, fechado com taipas, né? Todas as portas, janelas, tá tudo fechado com madeirite, né? Abandonado, um local, né? Um batalhão abandonado, né? Só que detalhe, no século XIX ele foi um convento, tá? E ele também foi um hospício, gente. Olha que local, só em 1905, até 1903 ele foi um hospício. Aí a partir de 1905, oficialmente, ele se tornou aí o 2º Batalhão de Guardas. Bom, já deu para perceber que é um local de ter aparições aí, né? Daquele jeito, né? E aí, isso aconteceu na década de 70, tá? Isso ocorreu com um conhecido do meu sogro. E aí ele relatou que ele era um soldado raso na época, né? E ele estava ali numa guarita. Olha só, tudo acontece nas guaritas, né? E ele estava na guarita quando, de repente, ele tá ali bem posicionado, bem acordado, diferente do primeiro relato, né? Ele tá ali com o seu fuzil e, de repente, ele sente um tapa no rosto, forte. E daqui a pouco, de novo.
Ele não aguentou, ele pegou o fuzil dele e deu um tiro de advertência. E quando ele deu esse tiro de advertência, veio o oficial, veio outros soldados. Soldado fulano, o que aconteceu? O que aconteceu? Eu levei um tapa no rosto, depois eu levei um segundo tapa no rosto. E não tem ninguém aqui, eu levei... E dava pra ver as marcas do dedo no rosto dele, tudo vermelho. E aí o oficial dele, né, ele esperando ou que não acreditassem nele, ou que ele mesmo tivesse, sei lá, inventando a história, ele ficou meio assim, né, mas ele deu um tiro de advertência, ele tinha que explicar o motivo de ter atirado pra cima, né. E aí eles falaram: ei, soldado, fica tranquilo que isso aqui é mais comum do que você possa imaginar. O que aconteceu com você não é nada. Vários soldados aqui veem pessoas passando, civil entrando, e vai ver, somem. Tantos relatos por aqui. E agora, sabendo da história, né, gente, que no século XIX havia sido um hospício e um convento, meu Pai Celeste, esse moço não viu foi nada, não aconteceu foi nada, com ele foi tudo bem tranquilo. Ai, meu Deus, cada um, hein? Que coisa, levar um tapa, dois tapas no rosto, ainda ficar a marca dos dedos. Ai, credo, Deus me livre. Quarto e último relato, ok? A estátua do almirante. Gente, isso aconteceu na década de 60. Vocês repararam que do primeiro relato ao quarto foi década de 90, 80, 70 e agora 60? Eu fui do maior para o menor, né? Decrescente. E aí ocorreu na década de 60 num quartel da Marinha, ok? Haviam soldados rasos, marinheiros rasos, né? E todo soldado raso, ele começa fazendo coisas que não é muito do agrado deles. Lavam louça, picam legumes, descascam batatas, pintam meio fio, lavam corredores, lavam pátio, cortam a grama, fazem vários tipos de serviço. Faxina, né, organização e tudo mais, manutenção do local, do quartel. E aí, 2 desses soldados foram recrutados para higienizar, limpar e polir uma estátua de um almirante. Havia sido um herói de guerra e tudo mais, e era uma personalidade muito conhecida nas histórias, né? Um herói de guerra. E aí, tava ali a estátua, e aí daquele jeito, né, com um bico deste tamanho, foram limpar a estátua do almirante, porque até então eles acharam que tinha terminado, né, todo o serviço, e aí tinha o servicinho extra para fazer. Bom, esperaram o oficial sair, né, e murmurando, né, foram lá com os produtos próprios para higienização de uma estátua de bronze, né, produtos para limpar e polir bronze, foram e, enfim, foram fazer todo o trabalho que tinham que fazer daquele jeito, né? Lavaram, poliram, daquele jeito. E aí, um deles, vou chamar de Soldado Ferreira. E o Soldado Ferreira começou, né, o marinheiro Ferreira, começou a fazer gracinha com a estátua. E apertava o nariz, dava tapinhas no bumbum, fingia que estava dançando com a estátua, tudo para tirar boas gargalhadas de seus companheiros soldados. E ele realmente conseguiu tirar boas risadas deles, né? Vai vendo. Quando foi à noite, antes da meia-noite, ele tinha que se posicionar na guarita. Olha, tudo acontece na guarita, né, gente? E ele estava lá, posicionado com seu fuzil, né? E estava lá. Quando deu meia-noite, ele começou a ouvir passos. E esses passos vinham em direção a ele. E ele olhava assim, né? Apontando sua arma, não vendo nada. E o passo vindo. Passos cada vez mais fortes. Pisadas cada vez mais fortes. E aí chega nele. Quando chegou até ele, ele conseguiu ver a pessoa. Gente, era o almirante em carne e osso, bem na frente dele. Ele leva aquele susto, fica assim atemorizado porque ele estava vendo, ele estava reconhecendo aquele ser da estátua. E aí aquele almirante começou a falar um monte para ele.
um monte, e começou a brigar com ele, onde já se viu, e tal, e começou a brigar com ele. Ele caiu de joelhos, e ele começou a gritar, não, porque ele estava vendo aquilo estava aterrorizando ele, né, de certa forma. E detalhe, aquele almirante do século XVIII, aquela visão, ele segurava em sua mão um chicote e chicoteava ele, e chicoteava as costas dele ficou em carne viva. E aí ele desmaiou. Quando ele recobrou os sentidos, ele estava na enfermaria. E aí perguntaram para ele o que havia ocorrido, e ele relatou, né? Explicou que o almirante apareceu para ele, lhe deu umas boas chicotadas. Ninguém, obviamente, acreditou nele. Apenas alguns acreditaram. Quem? Os soldados a quem ele havia retirado boas gargalhadas. Gente, vou ficando por aqui. Que história, hein? Quantos relatos, hein? E já reparou? Tudo em guarita? Tudo no momento que a pessoa estava ali, e aí as coisas começam a aparecer. Eu já ouvi outros relatos, gente, do soldado tá ali e de repente vê civis entrando, ou soldados entrando, cumprimentar, e de repente aquele soldado sumir no ar, a pessoa sumir. Nossa, cada relato que a gente ouve. Muitas coisas acontecem em quartéis, gente, muitas histórias mesmo. Se você já foi soldado, se você já trabalhou, né, já foi um militar, tem histórias da polícia militar ou da polícia civil ou mesmo de quartéis, mandem para mim, gente. Eu também quero fazer uma coletânea de polícia militar, de polícia civil. Quero também estar trazendo aí relatos de aparições aí sobrenaturais. Gente, vou ficando por aqui, ok? Se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho, ok? Compartilhe, nos envie os seus relatos por contosdacarlota@gmail.com. Vai na nossa fanpage, nos relatos, no grupo de relatos sobrenaturais, tá bom, gente? Um beijo enorme no coração de vocês e tchau!